Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Introdução à Assembly mais 32, realizado pelo PET Computação aqui da Universidade Federal da Paraíba. E hoje iremos à nossa quinta aula, e a aula será Estrutura Condicionais, Exercícios. Iremos realizar alguns exercícios sobre o que a gente aprendeu na última aula. Primeiro exercício, faça o programa em Assembly que verifique se o número é ímpar ou par. Vocês podem realizar o programa, que agora eu vou mostrar a solução, tá? Tentem realizar esse programa antes de ver a solução. Bem, primeiramente, como eu já tinha explicado para vocês, é interessante que a gente tenha um programa em linguagem de alto nível, para a gente saber mais ou menos como é que a lógica desse programa funcionaria, tá? Agora que eu já tenho a lógica de alto nível, eu vou passar essa lógica para a Assembly. Irei aqui criar um programa, chamar ele de aula 5.asm. Irei excluir tudo isso que foi as coisas da aula passada. Vocês estão vendo o cabeçalho eu nunca mudo, tá? Por isso que eu estou sempre usando a mesma base. Eu vou vir aqui criar uma variável chamada número, que é um inteiro. Começar ele com 2, né? Ali eu acho que comecei com 2. Não comecei com nenhum número, eu vou começar com 40. Aí vou fazer o seguinte: se o resto da divisão do número por 2 é 0, então quer dizer que o número é par. Isso é por definição matemática, tá? Se o resto da divisão de um número por 2 é 0, logicamente o número é par. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer show é dx. Por quê? Porque nós vamos usar uma divisão, tá? Aí eu vou fazer o seguinte: move é ax. Qual número? O número ali da nossa variável, que vai ser o 40, né? No caso eu vou estar movendo 40 para ax. Vou estar movendo a nossa variável para ax. E eu vou fazer move é bx. Qual número que eu vou mover? 2, porque no caso o que eu quero é o resto da divisão por 2. E aí eu chamo div é bx. Por isso que eu tive que zerar o edx, tá? Porque eu quero fazer a divisão para poder pegar o resto. Aí eu vou fazer o seguinte, lembrando que o resto aqui da divisão, o resto vai estar onde? Vai estar em edx. Aí eu vou fazer o seguinte, vou comparar edx com 0, ou seja, se o resto da divisão for 0, se o resto da divisão de um número por 2, aqui, que é isso que está escrito, for 0, aí eu vou printar o quê? Que ela é par. Compara. Aí eu vou botar jump equal, pule se for igual, ou novamente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir na tabela de jumps da aula passada, ou procurar na internet, tabela de jumps do mais 32. Aí eu vou pular para o quê? Número é par. E aqui eu vou criar a lógica, né? Para esse rótulo, underline é. Eu gosto de botar underline só para não confundir com as demais coisas do programa, tá? Mas fica ao critério de vocês. E aqui eu vou botar printf. Printar, número é par. Ok. Número é par. Ok. Aí se não. E aqui eu já termino o programa, né? Aqui. Se não. Aqui. Eu posso só colocar aqui o printf. Número é ímpar. E finalizo o programa também, como a gente fez na última aula, né? Isso aqui vocês vão ver que vai funcionar. Vamos buildar aqui. Aula 5, executar. Número é par. Vou botar um 41 aqui agora. Aula 5. Número é ímpar, vai funcionar. Mas eu vou fazer de outro jeito, tá? Eu vou criar um rótulo aqui. Vou tirar esse aqui. Vou criar um rótulo chamado é ímpar. Aqui dentro do é ímpar, eu vou colocar isso aqui. Aí ele vai pular se for igual para par. E se não for, ele vai pular para onde? Jump. Sem comparar nada. Porque eu já sei que não é igual. Então não preciso comparar nada. Vou pular para ímpar. Ou seja, se for igual, ele pula para cá. Tenta que é par e finaliza. Se não for, ele vai para a linha de baixo. E a linha de baixo manda fazer o quê? Manda pular para o rótulo é ímpar. Aí ele pula para cá.
printa que é ímpar e finaliza. Vamos lá. Aula 5, número é ímpar. Mas ainda não gostei, porque tem muita coisa repetida, tem esse invoke aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo rótulo, vou botar fim do programa. O que vai ser executado? Nada, só esse return 0. Aí eu vou fazer o seguinte, se o número é igual a 0, o resto da divisão é 0, né? Ele pula pré-par. E depois daqui ele faz o seguinte, ele jump, fim do programa. Pronto. Aí se não for aqui, ele pula para ímpar. Aí ele vai vir aqui, printar que o número é ímpar e vai fazer um jump para o fim do programa. Na verdade aqui o jump nem precisa, né? Porque ele, de qualquer forma ele ia executar o que estava embaixo aqui. Mas eu vou botar só para vocês tentarem ver mais ou menos como funciona essa lógica, tá? Agora eu vou executar o programa. O número é ímpar. O número é par. Pronto. Ah, e por que tu faz desse jeito? Pra quê? Primeiro porque fica mais organizado e segundo porque agora eu posso fazer algo do tipo printf. Aí eu vou botar um barra n, né, pra pular a linha. Programa finalizou. Vou buildar aqui, vou executar. Aí ele vai printar que é par e vai printar o programa finalizou, né? Porque é o que está dentro desse rótulo aqui. Da mesma forma, se o número fosse ímpar, ele ia também printar essa lógica, tá? Por isso que é interessante você nomear bem os seus rótulos, você deixar o programa bem consistente nesse sentido. Voltando lá para a nossa lista de exercício. Segundo programa, faça um programa assembly que verifica qual é o maior valor entre três números. Eu vou deixar um tempo para vocês aqui e agora eu vou mostrar a solução. Se você não quiser ver a solução agora, pausa o vídeo. Bem, como sempre, eu recomendo para vocês fazerem esse programa em alto nível, tá? Aqui eu já fiz aqui em um pseudo C, né? Não é C de fato, porque não estou seguindo a sintaxe exata do C, não tem os pontos e vírgulas. Mas aqui já dá para ter mais ou menos uma ideia de como o programa é. Eu tenho os três números e aqui eu salvo o maior. O maior começa sendo o primeiro número, claro, né? Que eu não comparei com nenhum outro. Se o segundo número for maior do que o que eu já tenho salvo, o maior é o segundo número. Se o terceiro número for maior do que eu já tenho salvo, no caso eu já comparei o segundo e o primeiro, o maior é o terceiro, então eu só printo. Essa é essa lógica que eu vou usar, tá? Eu vou criar agora o aula 5b pontuado. Vou tirar toda essa lógica aqui, que você já conhece. Mas eu vou deixar essa lógica do fim do programa, tá? Sem o print. Eu vou criar no 1, no 2 e no 3, e no maior. E vou colocar valores nele, tá? No 1, é um inteiro, que vai ser 12. No 2 é um inteiro, que vai ser 70. E no 3 é um inteiro, que vai ser 82. Pronto. O maior vai ter que ser no 3. Aí eu vou e faço semelhante àquela lógica, né? Maior é igual no 1. Também tenho que criar o maior, né? Aqui, maior dd 0. Inclusive eu posso colocar como sendo um registrador, né? Vamos fazer assim, porque assim economiza memória. Move é a x. No caso eu estou usando como é a x para guardar o maior. Move é a x no 1. Compara é a x com 1, 2. Aí se for maior, né? Jump. Não, jump se below. Compare se a x for menor, né? Do que num 2. Aí se for, aí eu troca com
num 2. Aqui eu vou criar o rótulo. Troca com 1, 2. Eu vou simplesmente fazer o seguinte. Não, na verdade, vamos fazer uma lógica inversa. Vamos fazer o seguinte. Se for maior ou igual, eu vou pular para um rótulo chamado continuar. Aqui. Que é para continuar a lógica. Mas se não, se for menor, se o AX for menor, aí sim. Move AX 1, 2. Vocês poderiam fazer a lógica inversa, tá? Você poderia colocar para pular para um rótulo, para trocar, né? Mas no caso aqui eu preferi pular caso seja maior, para não fazer nada. Porque na linha de baixo eu faço a troca, né? Aqui eu faço o swap, né? Não, no caso não é swap, porque eu não estou trocando elas. Mas enfim, eu estou colocando, guardando em AX o maior. Eu vou continuar o programa aqui. Aí eu vou comparar AX agora com um 3. Aí, se... Vou trocar esse nome e continuar porque o nome tá bem ruim, tá? Vou botar passo 2. Porque o primeiro passo foi esse daí. Foi colocar um 1 dentro do AX. E o passo 2 agora vai ser verificar se num 3 é maior. Aí eu comparo. Se o AX for maior, eu posso simplesmente pular para fim do programa. Por quê? Porque eu não vou precisar trocar nada. Não vou precisar mudar o valor de AX. Mas se não for, aí eu vou executar essa linha que está embaixo. Vamos ver se vocês entenderam a lógica. Primeiramente eu coloco no 1 dentro de AX. Depois eu comparo o AX com o valor que está em 2. Se o AX for maior ou igual, eu pulo para o passo 2. Mas se não, eu guardo o valor de num 2 dentro de AX. Ou seja, se o num 2 for maior do que AX, eu não pulo para o próximo passo. Eu primeiro guardo o valor de num 2 dentro de AX, já que o num 2 é maior. Depois que eu continuo para o próximo passo. Aí no passo 2 é o quê? Compare AX com o número 3. Se o AX for maior ou igual, eu simplesmente finalizo o programa aqui. Vou até botar aqui para printar o AX, né? Ao finalizar o programa. Pronto. Se não, ou seja, se AX for menor do que no 3, eu coloco um 3 dentro de AX. Depois em cadeia, de todo jeito ele vai executar esse fim do programa, que é simplesmente printar AX. Vamos ver se funcionou. Aula 5B. Compilou. Vamos ver agora se a lógica faz sentido. Ele printou 82, certo? Agora vamos trocar aqui de lugar. Vamos colocar aqui um 98. Ele tem que printar o 98, né? Vou vir em Project Console Build. Aula 5B. 98. E agora se o primeiro for maior, vou botar um 120. Project Console Build All. Aula 5B. 120. Pronto. Essa é a lógica do programa que eu fiz. Vocês podem ter feito de outro jeito e ainda tá certo, tá? Não tem problema. Cada um tem sua lógica de fazer as coisas funcionarem. Se vocês não entenderam, voltem o vídeo, analise com calma, botem aí nos comentários, tá? Por enquanto, por hoje não é só. A aula finaliza aqui. Nos vemos na próxima aula.